Bom dia! Bom, hoje eu acordei pensativo sobre o ouvir a Deus, sobre o estar próximo de Deus, sobre o desejo que Deus tem de falar e estar próximo dos seus filhos. Eu acordei pensando também, por exemplo, na minha própria caminhada pessoal, sobre o ouvir a Deus e nessa descoberta de crescer em estar cada vez mais próximo de Deus. E eu me lembro de um período em que raramente eu conseguia discernir ou perceber algo que Deus estivesse falando comigo. Pior do que isso, o meu entendimento e a minha crença era que Deus não falava comigo. Era que era muito difícil eu ouvir a Deus. É que para que a única forma que eu conseguiria entender e ouvir a Deus é se eu tivesse um encontro muito poderoso com Jesus Cristo. Mas é interessante que no livro de Romanos, capítulo 12, a palavra de Deus diz que Deus depositou dentro de cada um de nós uma medida de fé. É isso mesmo. Nenhum de nós pode dizer, eu não tenho fé, porque Deus depositou dentro de você uma medida de fé. E essa fé pode crescer. E é interessante que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam, isso significa que eu posso estar esperando receber coisas que eu não gostaria. E eu posso não estar esperando receber coisas que eu gostaria de receber. E é interessante que a minha fé estava exatamente posicionada no lugar errado. Porque se tem uma coisa que nós podemos fazer é posicionar a nossa fé no lugar errado. E aí a gente imagina que a gente não tem fé. E o que a gente está fazendo é justamente exercendo fé no lugar errado. A minha expectativa, a minha certeza é de que era muito difícil Deus falar comigo. E eu me lembro de um dia estar numa reunião e vir uma pessoa para mim e falar assim, Deus está pedindo que você fale aquilo que Ele está colocando na sua boca. E mais, se você não falar aquilo que Ele está colocando na sua boca, Ele vai abrir a sua boca. Embora eu não tenha conseguido discernir no momento aquilo que Deus estava falando, mais uma vez, aquilo me deixou pensativo. Porque se Deus não está falando comigo, como é que uma pessoa vem para mim e diz que Deus está pedindo que eu fale as coisas que Ele tem colocado na minha boca? E então o Espírito Santo me levou numa jornada de descoberta e entendimento dos momentos e diferentes situações de que Deus estava falando comigo. Então uma das coisas que me chamou muito a atenção e o Espírito Santo clarificou para mim é de momentos e diferentes situações de que pessoas vinham falar para mim acerca do que Deus estava tentando me comunicar e que todos esses momentos em que essas coisas aconteciam era porque eu estava com uma expectativa de que Deus ia falar comigo. Todas as épocas e temporadas da minha vida em que eu me dispunha a buscar a Deus, que eu me dispunha a ter uma expectativa de que Deus ia falar comigo, algo acontecia. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Isso significa que o que eu estou esperando, quando eu estou esperando algo, eu estou ativando a minha fé. Eu estou posicionando a minha fé. E eu estou com expectativa de que algo vai acontecer. Deus disse, eu estarei com você todos os dias. Se Deus disse que Ele estará conosco todos os dias, significa que eu tenho que posicionar a minha fé, ter essa expectativa de que Deus está próximo de mim. E isso faz uma grande diferença. Isso abre uma oportunidade, um momento no espaço espiritual para que eu compreenda, para que eu entenda a presença de Deus. E para mim isso foi revolucionário. Foi revolucionário e diante de tantos outros detalhes que eu não consigo colocar tudo aqui nesse curto vídeo, mas isso abriu a minha mente no sentido de que eu posso e consigo ouvir a Deus. Quando o Espírito Santo me levou nessa jornada e me fez a entender de que todos os momentos em que eu colocava a minha certeza nessa expectativa de que Deus ia falar comigo, as coisas mudaram. Por exemplo, eu tinha uma fé de que Deus falava comigo em sonhos. Mas eu percebi que num determinado momento a minha fé começou a ficar posicionada de que Deus só falava comigo em sonhos. A minha expectativa era simplesmente que Deus fosse falar comigo nos sonhos. E eu não estava mais tendo a expectativa de que Ele fosse falar comigo no dia natural.
E então, assim que eu percebi isso, eu mudei a minha postura. E então eu comecei a declarar: Deus, eu sei que eu tenho capacidade de ouvir. Eu fui criado à sua imagem e semelhança. Isso significa que eu tenho ouvidos espirituais. Isso significa que eu tenho a capacidade de perceber a sua presença, porque o meu espírito se comunica com o teu espírito. Então agora eu creio que 24 horas do dia o Senhor pode falar comigo, o Senhor vai falar comigo. E isso fez uma mudança extraordinária na minha vida, porque eu comecei a perceber os diferentes momentos em que Deus estava se comunicando comigo, nas pequenas coisas, desde um perfume, desde uma palavra que vinha à minha mente, mas eu comecei a perceber a interação e a presença de Deus, porque a partir desse instante eu comecei a crer, eu comecei a ter a certeza de que Deus está falando comigo 24 horas por dia. E é lógico que em algum momento, em alguma situação, eu posso acabar compreendendo isso errado. Eu posso acabar tendo uma falsa realidade que Deus está falando comigo ou não. Mas eu prefiro ter essa falsa realidade e ter a certeza de que Deus está falando comigo e ter essa fé de que Deus está falando comigo, do que colocar a minha fé no lugar negativo de que Deus não fala comigo. Então tenha essa certeza e essa convicção de que Deus tem o desejo de falar com seus filhos, estar próximo deles, porque Ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está aqui agora mesmo comigo, e que Ele diz que nós, que somos as ovelhas dele, nós ouvimos a voz dele. Você tem um ouvido perfeito para ouvir a voz de Deus, para entender e compreender a voz de Deus, e Deus quer se relacionar comigo e com você. Essa é a mensagem de hoje que eu deixo para você, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus e até mais.